Olá, muito bom dia para você. Estamos de volta com mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre uma área onde sempre tem oportunidades de emprego, mas nem sempre tem gente qualificada disponível para ocupá-las. É uma área também que todas as outras dependem dela. Estamos falando da tecnologia e o Recife é referência nacional nesse assunto. Por isso a gente está recebendo aqui no estúdio o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, para a gente falar sobre a importância dessa área para a nossa economia, para a nossa saúde. Pierre, tecnologia tem sido importante para tudo, né? Bom dia para você. Bom dia, tem sido muito importante, principalmente agora na pandemia, porque todo mundo se viu numa situação da necessidade de fazer uma transformação digital forçada, né? Seja aquela escola, às vezes lá do bairro, que foi obrigada a buscar ferramentas de tecnologia, normalmente de grandes companhias, né? Para transmitir as aulas e chegar o conteúdo para o estudante, até, obviamente, um shopping center que se viu obrigado a também montar um sistema de delivery e um e-commerce para que não ficasse parado durante esse tempo todo, né? E tudo de uma hora para outra, né? Porque por mais que a gente já falasse muito de tecnologia, das possibilidades, mas parece que ainda havia um receio das empresas, né? Grandes e pequenas em relação a isso, né? Eu não diria nem um receio, mas eu acho que é uma decisão que você vai jogando para depois, né? Sim. A gente costuma ficar jogando nossas decisões para depois, né? E nas corporações isso não é diferente. Algumas se antecipam bastante. Tem casos aqui de empresas que já fazem sua transformação digital já há algum tempo, isso também é um processo cultural. Tem vários grandes exemplos aqui dentro, mas outras deixavam para depois, porque isso requer também muito investimento lá dentro, né? A gente tem vários exemplos no comércio, né, de empresas que fizeram sua transformação digital antes e outros estão fazendo agora, mas de uma certa forma o futuro acaba chegando, né? Então, e a pandemia, ele antecipou muitos processos que iam ser, investimentos que iam ser feitos lá no futuro. Então, de certa forma, a gente teve uma antecipação desse processo e a área de tecnologia, obviamente, acaba tendo mais serviços, né, por conta dessa necessidade. Porque mesmo que você tenha os grandes fornecedores, né, como Google, Microsoft, Facebook, isso, de certa forma, é esperado, porque na hora que veio a pandemia, ninguém correu para aquele provedor local de solução de bate-papo, todo mundo correu para o Google Meet, para o Zoom, né? Isso é normal. Os mais conhecidos, né? É normal, porque aquele que já está no mercado, você já confia, ele já escalou, então ele consegue vender mais barato. Então, tem tudo isso. Mas mesmo assim, mesmo os arranjos locais, como o Porto Digital, que tem grandes companhias dentro também, acaba agregando serviço nesse momento também, né? Eu tenho empresas com mais de 2.500 funcionários dentro, que, de certa forma, fizeram, por exemplo, a transferência de grandes instituições para o home office. Sim. Então, isso demanda muito serviço. Tá? Então, a área cresceu, ela vem crescendo bastante e ela vai crescer mais nos próximos anos. Isso é algo inevitável. Mas ele modifica uma série de arranjos já existentes do ponto de vista econômico, né? E a pandemia acabou afetando alguns deles. Por exemplo, hoje ninguém imagina pegar um avião de manhã, fazer uma reunião em São Paulo de 2 às 4h30 da tarde e pegar o avião de noite e voltar. Hoje não faz mais sentido. Mas isso. Até março desse ano isso era comum, né? Eu fiz várias vezes isso. Então, hoje em dia as empresas não vão gastar dinheiro com isso mais. Hoje em dia provou-se que temos soluções de tecnologia que podem suprir perfeitamente esse negócio. É lógico, uma venda, que é preciso um olho no olho, conhecer as pessoas e tal. Isso vai continuar acontecendo, as pessoas vão continuar viajando, mas essas reuniões rápidas afetam muito o mercado de aviação, por exemplo. Então, essas coisas foram modificadas bastante. Nisso aí, o mercado acaba voltando, mas alguns mercados eles são detonados de forma muito rápida. Você citou aí, por exemplo, o que a gente pode observar de como a tecnologia mexeu com a vida de grandes e pequenas empresas. Você falou de grandes empresas de e-commerce e você também falou de uma escola de bairro. A tecnologia, então, é acessível para todo e qualquer negócio? Veja, ela é acessível a todo e qualquer negócio. Hoje, eu posso dar um exemplo. Nós temos uma comunidade muito carente dentro do Porto Digital, que é lá no bairro do Recife, que é a comunidade do Pilar, por exemplo. Tem mais ou menos 800 moradores, uma comunidade pequena. A gente vem fazendo um esforço. Primeiro, nós reconhecemos que há uma dívida histórica do Porto Digital com essa comunidade. Sim.
E nós, esse ano, particularmente, a gente começou a fazer um grande esforço para incluir a comunidade dentro do nosso parque. De que forma? A gente fez uma creche, por exemplo, entregou, infelizmente só teve uma semana de aula por conta da pandemia. Porque foi esse ano? Mas é uma creche pública, a gente fez em parceria com a prefeitura, a gente fez o prédio, paga as contas da creche e a prefeitura entra com a gestão, os professores. Metade das vagas vai para as mães do Porto Digital e metade para a comunidade do Pilar, por exemplo. Hoje não falta mais vaga de creche na comunidade do Pilar, todo mundo foi atendido. Que ótimo. Então isso já é uma boa coisa. E isso faz com que os filhos dos trabalhadores do Porto Digital convivam com os filhos da comunidade do Pilar? Exatamente, mas isso está absolutamente dentro de um processo de diversidade e de inclusão que a gente sempre defendeu. Durante a pandemia, a gente entregou cartões de alimentação com crédito, enquanto a ajuda do governo não chegou, os empresários fizeram cotas, isso tudo foi com dinheiro pessoal dos empresários mesmo. E teve o último agora, que foi um negócio bem legal, chamado Pilar Conectado. Hoje a comunidade do Pilar tem internet gratuita de alta velocidade, inclusive para assistir Netflix em casa, entendeu? Então, assim, já tem isso, a gente tem feito e a gente vai levar conteúdo agora para educacional, então a gente está montando ali uma série de atividades em relação a isso. Mas lá dentro, por exemplo, quando a gente fez a internet gratuita agora, a gente tem mais ou menos uns 300 devices, né, uns aparelhos conectados já, que ainda é pouco, porque a gente tem 800 pessoas, aí ainda há um processo ainda muito grande de exclusão digital por falta de ferramentas, né? Por falta de um celular, por falta de um notebook. Então isso acaba acontecendo bastante, porque a gente vive numa cidade majoritariamente pobre. Isso é um fato que a gente vai precisar encarar. Eu venho, inclusive, falando muito sobre a questão da formação, né? Numa cidade que tem o nível de desemprego que tem, a gente não pode ter vaga sobrando, como é o caso da gente. É verdade. Nós temos o luxo de ter um parque tecnológico de ponta, que outras cidades do Nordeste nenhuma tem. Aliás, poucos arranjos lá como no Brasil, como o do Porto Digital. Você tem só Santa Catarina, Belo Horizonte e São Paulo, que é São Paulo, mas nenhum deles é do tamanho do arranjo do Porto Digital como parque. Então, assim, a gente tem uma grande oportunidade para, na verdade, mostrar que o futuro do Recife está lá dentro, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o Porto Digital hoje fatura mais do que todas as escolas e faculdades privadas somadas, segundo a própria prefeitura. A gente ultrapassou no setor de serviço e educação esse ano, a gente só está atrás hoje do setor de saúde, que é muito grande, o polo médico é muito intenso no Recife, e o setor de projetos para engenharia, porque Recife também é um cluster de projetos de engenharia nacional. Mas a gente está, daqui a alguns anos, a gente passa o setor de engenharia também. Então, a grande questão agora é nós precisamos acreditar no Porto Digital como sendo o futuro da cidade do Recife. A gente fez um esforço muito grande agora com os candidatos a prefeito, mostrando o que é o Porto Digital para todo mundo, porque às vezes as pessoas não sabem o que é o Porto Digital. Sim. Na verdade é um ecossistema, é um arranjo produtivo. É difícil de entender, né? Mas que por acaso tem uma entidade de governança central chamada Núcleo de Gestão do Porto Digital, que é uma entidade privada, não é pública, o Porto Digital é uma entidade privada, às vezes as pessoas acham também que é uma secretaria de governo, não tem nada a ver. Não. É uma entidade privada, é gerenciada de forma privada, uma política pública, que foi fundada no ano de 2000, dando a quem se instalasse primeiro no bairro do Recife, depois Santa Amaro e também no bairro de Santo Antônio, uma redução fiscal de 5% para 2% do imposto, mas só isso. Mas a gente conseguiu construir isso, obviamente, a duras penas, com muita gente trabalhando, mas a gente precisa dar um passo adiante agora. E o passo que a gente precisa fazer agora é arrumar uma forma de incluir a população pobre do Recife dentro da tecnologia. E quando estou falando tecnologia, não estou falando de ter um celular, não. Estou falando de ser programador, desenvolvedor de software e trabalhar na área de tecnologia. O futuro está ali, não tem em outro lugar, né? Então, a gente tem ali um terço dos jovens desempregados hoje numa cidade que eu tenho 1.500 vagas em aberto. Então, a gente tem feito um esforço, a gente faz o que pode, né, em termos de formação. O Recife tem uma vantagem, o Recife é a cidade brasileira com o maior número per capita de estudantes de tecnologia no Brasil. Um a cada 346 habitantes do Recife faz um curso superior de tecnologia. São Paulo é um a cada 700. E os cursos que tem disponíveis são suficientes para produzir a mão de obra necessária? São suficientes, porque veja, a gente tem a Universidade Federal, que é o grande formador. Sim. Recife tem, só por conta da Federal, Recife tem mais PhDs em ciência da computação que São Paulo. Nós temos 600 PhDs. Porque isso é uma área de conhecimento, então você precisa ter uma universidade mesmo forte. Aí você tem a Rural, a UPE tem engenharia de computação, aí a gente tem uma rede de faculdades privadas, dos quais são parceiras nossas, a UNIT, a Unicap, o Senac, tem uma série delas. E o que a gente está querendo fazer? A gente montou um programa de cursos co-branded,
Então, com a Unite, com a Unicap e com o Senac, onde, no Senac, inclusive, foi uma turma gratuita, a gente fez para aluno carente. E o que a gente faz? A gente monta a estrutura curricular para ficar aderente, para não estudar aquilo que não é exigido no emprego, porque é um curso de empregabilidade, a gente está preocupado com isso, certo? Para que já essas pessoas sejam encaminhadas para o mercado. São cursos de 2 anos e meio de análise de sistema. E a gente acabou de fechar com o IFPE, um curso gratuito também, 180 vagas. Já ia te perguntar sobre isso, também é gratuito. Totalmente gratuito. E a gente está a fim de parcerizar com mais. Mas a gente vai onde pode. Por exemplo, a gente tem já 400, em um ano, mesmo com a pandemia no meio, a gente está com 400 alunos na Unite, na Unicap e no Senac. Olha. 400. A gente tinha mais ou menos uns 3 mil. Então a gente já está aumentando. Mas com esse custo IF e mais a proposta que a gente fez para a Prefeitura de pagar 500 bolsas para estudar nesses cursos, a gente vai dobrar a capacidade de formação. Então a gente vai dar um salto qualitativo nos próximos 2 anos e quantitativo muito grande. Muito bom. E agora tem uma coisa importante, que é o que eu falei para os candidatos a prefeito. Eu disse, olha, a gente faz o que pode, mas assim, pagar um curso de R$800 é um curso de classe média. Então, quem é que está fazendo esses cursos que a gente faz? É um engenheiro que quer mudar de profissão. Sim. Às vezes, o meu irmão, por exemplo, é historiador e está virando programador. Agora foi fazer o curso, porque na área dele estava ruim de emprego. Então, essa é a galera que está fazendo. Mas fica um negócio de classe média. A gente tem que botar o pobre dentro da equação. Então, assim, Recife é uma cidade majoritariamente pobre. A gente precisa entender isso. E a gente precisa... Veja, o que acontece basicamente é o seguinte. Você tem um curso feito de Ciência da Computação na Universidade Federal. O cotista tira 760 pontos no Enem. O não cotista, 764. É pequena a diferença. Muito pouco. Mas é muito... Aí o que acontece? O cara que tira 720 vai fazer o quê? Ele vai ser meu aluno de administração na Federal. Ele gostaria de fazer tecnologia, mas como ele precisa de emprego, ele precisa estudar gratuitamente, ele vai fazer outro curso. Não tem problema, ele vai ser meu aluno lá na Federal de manhã. E de noite a prefeitura tem que pagar uma bolsa para ele fazer tecnologia. E para ele ter emprego depois no futuro. Né? Então, isso é que a gente tem que buscar. É incluir a população carente daqui. Porque senão, de certa forma, a gente fica dentro de uma pequena bolha, né, de classe média, de brancos, normalmente é isso, e homens que vão trabalhar na tecnologia. E a gente tem tentado colocar mais mulheres dentro, a população LGBT também dentro, e agora negros dentro da tecnologia, e agora mais do que isso, é incluir os alunos de escola pública dentro do Porto Digital. Para a gente ter lá 20, 30, 40, 50 mil pessoas daqui a 20 anos, por exemplo, a gente precisa arrumar uma forma de incluir a população majoritária do Recife, que é o aluno de escola pública e que é talentoso. Então, a gente quer que a prefeitura pague isso para o aluno que tirou nota alta no Enem. Não estou inventando a roda, não, de pegar o aluno que não sabe matemática para ensinar, não sei o quê, porque vem um monte de proposta maluca desse tipo. É pegar o cara que já está qualificado, tirou mais de 600 pontos no Enem e pagar uma bolsa para ele. Então, é isso que a gente está querendo fazer. É porque, se você for olhar de um modo geral, quando a gente fala vagas de tecnologia, as pessoas das comunidades carentes não se candidatam, né? Porque não se sentem qualificadas para isso, justamente pela questão social. Agora, a gente sabe também que essa população, talvez ela não tenha a base. Então, vocês também pensam em trabalhar a base para que essas pessoas possam ter acesso a esses cursos? Agora, não. O que a gente está querendo fazer? Está querendo começar pelo mais fácil. Sempre é mais fácil começar pelo mais fácil. Para pelo menos começar. É pegar aqueles alunos que já tiraram 600 pontos no Enem e é muito mais do que a gente imagina, certo? Assim, quando a gente vai ver, a qualidade da escola pública de Pernambuco, ela melhorou muito nos últimos anos. Então, a gente tem muitos alunos bons saindo dessas escolas técnicas de ensino integral. A gente tem uma escola técnica Porto Digital, por exemplo. Sim. Vou dar um exemplo do contrassenso. Não tem nenhum aluno do Pilar lá dentro, porque ele não consegue sequer passar. Entendi. Né? Mas isso é um processo. Por conta da base, que é difícil. É um processo de anos. Mas veja, eu sou bem sincero, nós não vamos resolver o problema da cidade do Recife através de uma entidade que sequer tem recursos, né, que é o Porto Digital. Nós somos só uma entidade articuladora. Agora, a gente construiu um brand ao longo dos anos que nos permite pleitear junto aos prefeitos, aos governadores, que cumpram aquilo no qual o Estado precisa fazer, que é a formação dos jovens. Né? Então, a gente já tem uma escola pública de boa qualidade, melhorando ao longo do tempo, ainda precisando melhorar muito, é fato, mas já melhorando. Então, a gente tem muito aluno talentoso que pode ir para a tecnologia, agora precisa de uma ajuda. Sim. Ele não tem dinheiro para pagar. E uma ajuda que não pode começar só quando ele estiver na idade da universidade, né? Não, pode ser uma ajuda na universidade mesmo. É pegar esse aluno que já tirou nota boa no Enem e não entra, porque a nota aqui na Federal, por exemplo, ela é muito alta. Ela é muito alta. Então, qualquer aluno acima de 600 pontos é um aluno já qualificado para ir para a tecnologia. 600 pontos no Enem, sem você precisar trabalhar o ensino médio dele, certo? Certo. Agora, a situação ideal é
já aprender programação desde o começo. As escolas técnicas aqui, muitas delas já ensinam programação. Então, mas se a gente, obviamente, o estado da arte seria a gente se preocupar com isso lá do começo, né, do ensino fundamental. Agora, assim, no curto prazo, o que a gente está querendo é pegar aquele aluno que já está pronto e que ele acaba, por falta de oportunidade, né, indo trabalhar, às vezes, num setor que vai pagar muito menos para ele no futuro, como um comércio, por exemplo. É verdade. Quantas vagas existem hoje abertas que vocês não conseguem preencher? Nós temos mapeadas, sabe, porque pode ter empresa que a gente não mapeou, mas nós temos mapeadas 1.500. Só a Accenture tem 565 em Recife. 1.500 vagas que vocês tentam e não têm conseguido preencher. É porque é muito específico. Por exemplo, o desenvolvedor front-end. Então, sai alguns por ano. Então, assim, é muito específico. Ainda tem uma coisa pior na tecnologia, que esse é um desafio imenso, que é o seguinte, daqui a 3 anos, se você me chamar de volta, vai ter vaga que hoje a profissão sequer existe, viu? Eu acredito. Então, assim, é uma profissão nova. E daqui a 3 anos vai ter nascido. Vai ter nascido alguma coisa nova na área de segurança, na área de inteligência artificial, sei lá, alguma área qualquer, que eu realmente não sei qual será. É muito dinâmico. É muito dinâmico. Mas veja, basicamente isso é o seguinte, a gente precisa entender que o problema hoje, a questão da tecnologia, a importância é outra. É educação. Ou a gente trabalha educação, ou a gente não vai sair do canto. Então, o Brasil não tem um projeto nacional educacional de formação de capital humano. A gente não tem projeto... A gente tem as universidades que, por si só, são boas universidades, principalmente as federais, então, que formam um contingente, mas muito insuficiente perto da necessidade que a gente tem em frente a outros países. Porque esse é um jogo global. Mas você vai disputar com a Índia, por exemplo, que está formando gente aos milhões ali. Né? Então... É mais difícil. Né? Passando os dados para você, só para você ter uma ideia do drama, o Brasil todo forma, por ano, em todos os cursos de tecnologia somados, sistema de informação, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software, análise de sistema, todos eles somados formam 28 mil pessoas por ano, só. Nossa. Só direito forma 126 mil. É muito. A diferença é muito grande. Então, assim, ou a gente vai resolver esse problema, ou a gente vai virar, daqui a pouco a gente vai chegar numa situação onde sequer a gente vai ter gente para trabalhar dando suporte aos sistemas que já existem implantados nos cantos. Então, se a gente está falando de inovação, que essa base precisa ser totalmente coberta, obviamente, né, você tem os sistemas funcionando, você tem que ter a galera dando suporte. Se você não tem nem isso aqui, como é que você vai falar de inovação, que é o que agrega realmente valor? As novas criações. Exatamente. Né? E somado a isso, tem o fato de que cada vez mais a tecnologia vai sendo ainda mais necessária, ou seja, novas necessidades, né, ainda vão surgir e novas demandas ainda vão surgir, ou seja, essa proporção ela vai acabar sendo muito maior, né? Pierre, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta eu queria que você falasse sobre como a tecnologia tem ajudado a combater a pandemia, pode ser? Aqui no Recife, portanto, tem muita coisa sendo desenvolvida, mas a gente mostra depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Poder e Negócios, falando sobre tecnologia, mas uma tecnologia que promete ser mais acessível a empresas, às pessoas de um modo geral e também à saúde. Estamos aqui com o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, para explicar para a gente, por exemplo, como a tecnologia, e aí especificamente as empresas que fazem parte do Porto Digital, foram fundamentais num período como esse que a gente está enfrentando de pandemia, Pierre. Olha, além, obviamente, dos serviços que foram prestados para escolas, para tudo, né, serviços de consultoria, o Porto Digital fez alguns produtos que a população identifica facilmente, por exemplo, né? O DaiCovid, que é aquele rastreador que é implantado em Noronha, foi feito numa chamada nossa, junto com a Secretaria de Saúde e o Ministério Público. Para monitorar os casos. Exatamente. Alguns foram feitos pelas empresas, porque o Porto Digital é um conjunto de 340 empresas, né? A Pitang, com o Google, fez, por exemplo, o Atende em Casa. Sim. Que atendeu aí dezenas de milhares de pessoas que você entra no computador. Eu entrei no Atende em Casa também, fui fazer o exame pelo Atende em Casa. Foi feito lá, rapidamente, em uma semana eles fizeram o produto. Tem um que foi feito pelo Porto Digital, nessa chamada com o Ministério Público e Secretaria de Saúde, que ficou conhecido nacionalmente, que é o Índice de Isolamento da Iloco. Olha. Aquele foi feito também foi amplamente utilizado, Esse foi no Brasil todo, vem sendo utilizado até agora, né? A gente... aquela possibilidade de você saber o deslocamento das pessoas, quem estava cumprindo isolamento. Quem estava cumprindo isolamento, quem não estava, que ele foi feito lá dentro do Porto Digital.
E um muito relevante que nós fizemos ali, eu inclusive sou coordenador do projeto pela relevância que tem, eu mesmo assumi, junto com o professor da Universidade Federal, é a plataforma Dado, que é uma plataforma da Prefeitura do Recife com o Porto Digital de Inteligência Artificial, onde a gente cria uma série de modelos. A gente está agora, por exemplo, criando um modelo, né, sair nos próximos dias, criando um modelo para ver se vai, para prever se vem a segunda onda ou não vem a segunda onda, certo? Olha. Mas quem quiser acessar é dado.recife.br. A gente tem vários modelos lá, inclusive a preocupação, está tendo a segunda onda, não está tendo? Você pode olhar lá, você vê numa das abas tem a Shield, que é justamente quando a gente faz a previsão. A gente viu já que aumentou um pouco a chamada de SAMU e ainda não mostra uma segunda onda, mas já é um alerta, né, que seria chamado de SAMU, e os casos de casos diários um pequeno aumento, né? Repete o site, por favor. Dado.recife.br. Tem todas as informações, óbitos diários, até esses dados mais fáceis até. E tem um caso mais curioso, quando você olha, basicamente, tem lá os mapas dos bairros, você entra lá, bairros, nem bairros, você entra mapas. Aí quando você entra lá, dia a dia, ele vai mostrando onde os casos estão surgindo, né? Olha. Então você vê, inclusive, as movimentações que tiveram. Agora, por exemplo, ele veio caindo para a classe média, depois ele passou para a periferia. Então, você vê as movimentações entre os bairros, tudo. Então, assim, é uma plataforma muito completa. A gente, inclusive, vai deixar isso para a cidade. E a gente está contratando também uma plataforma de inteligência artificial para, depois que passar a pandemia, que seja a plataforma nacional com todos os dados. Então, por exemplo, você quer saber, lá em Pindamonhangaba, na Rua X, quantas casas saneadas tem? Vai aparecer lá dentro, de uma forma fácil. Hoje você precisa fazer basicamente um PhD em tratamento de dados para conseguir acessar isso no IBGE. E essas plataformas são muito importantes para as políticas públicas, né? E até para a população saber cobrar do gestor público, por exemplo, né? Exatamente. A gente melhorou muito. Se você pegar 20 anos atrás e se comparar com hoje, mas é para melhorar mesmo, né? Lógico. Mas a Prefeitura do Recife, que tem sido um grande parceiro do Porto Digital nisso, assim, contratou esse serviço, né? Para que a gente pudesse ter aquela saída organizada. Foi o Porto Digital quem fez, junto com a Prefeitura. Então, no calçadão, liberar aquele dia tal. E, obviamente, é um negócio muito sensível, porque é uma preocupação da população. Lógico. Absolutamente legítima. Vai liberar aqui, não vai liberar ali, por que libera agora, por que não libera? Outras coisas ficaram com o Estado. Por exemplo, a educação é algo que ficou com o Estado. As praças, não sei o que, aquilo foi, nós mapeamos. E começamos a ver quais os setores que você podia, que tinha impacto econômico relevante, né, para fazer, ou que tinha, porque também não adianta você liberar um setor que tem um risco baixo, mas também não emprega ninguém. Então a gente foi liberando aqueles que tinham mais impacto econômico, mais gente trabalhando e ao mesmo tempo tivesse baixo risco. Então tudo isso foi feito de forma muito organizada, tanto que o Recife foi um exemplo ali na convivência, digamos assim. Há uma preocupação grande agora, que a Europa está tendo uma nova onda, mas isso aí a gente vai ter que mapear dali para frente, mas a gente faz o que pode. O grande jogo mesmo da ciência é global e o Brasil está fora, que é a questão da vacina. Então, a tecnologia, principalmente nesses arranjos locais, isso é muito importante para a gente dar soluções como essas, né? O atendimento em casa, esse tipo de coisa. Mas o grande jogo da vacina, da ciência mesmo, a gente, infelizmente, ficou de fora, que é a questão da vacina. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso tudo, né? Mas que bom que temos a tecnologia para ajudar a minimizar esses impactos, né? Pierre, muito obrigada. A gente sabe que para o recifense é um orgulho muito grande, né? Ter o Porto Digital aqui perto. Parabéns pelo trabalho de todos vocês por lá. Obrigado. Bom, gente, vamos ficando por aqui. No próximo domingo não temos o programa Poder e Negócios, por conta justamente de mais uma cobertura especial das eleições. Mas a gente volta com o programa no primeiro domingo de dezembro. Obrigada pela companhia de vocês, um ótimo domingo. Até lá!